Bom dia, feliz terça-feira para você. Hoje, dia 23 de junho, vamos iniciar a nossa aula com bastante comprometimento, bastante dedicação, para que a gente tenha ótimas aprendizagens nesse período. Não está sendo fácil, a gente já comentou ontem na aula, não é fácil, mas a gente vai fazer o possível para que seja prazeroso, tá certo? Então vamos lá. Depois do café da manhã, então, a minha orientação é que você faça essa aula de yoga para iniciantes. Como eu sempre digo, façam essa aula que eu sugiro para vocês, porque vai ajudar na concentração, na sua organização e no raciocínio durante as aulas. Depois da aula de yoga, hoje nós temos aula de ensino religioso. Então, você vai registrar no caderno do integral a nossa rotina e vai pegar o caderno de ensino religioso. Então, hoje nós vamos concluir o nosso estudo sobre religiões, as crenças religiosas e filosofia de vida. Então, a gente vai concluir essa etapa e depois nós vamos passar para outro estudo. Nós vamos concluir hoje com o último texto que está lá no kit de ensino religioso, que é o glossário do conhecimento religioso. Então, aqui eu copiei para vocês se localizarem, vai aparecer várias palavras que fazem parte do conhecimento religioso, como alteridade, doutrina, espiritualidade, igreja, hierarquia. E aí você vai ler, tem já a explicação de cada palavra, de cada conceito, certo? Se você tiver dúvida, alguma palavra durante a explicação, sublinha no texto, procura no dicionário e registra lá no dicionário que nós estamos construindo da turma 501. Depois disso, então a gente vai encerrar. A prof coloca as referências de onde é que a prof tirou esse material que eu compartilhei com vocês. E aí fica a dica para que vocês, para quem quiser continuar com o estudo das religiões, para que leia o livro A Viagem de Théo, né? Porque nesse livro é um romance que conta a história das religiões, de algumas religiões, das principais religiões, através desse romance. O Theo estava com uma doença muito grave e ele foi viajar com a tia dele para diversos lugares do mundo e assim ele conheceu as diversas religiões. E aí depois vocês vão parar um pouquinho por 30 minutos, fazer o lanche, o descanso. E aí a primeira aula online, conforme nós combinamos, né, o nosso combinado, vocês querem manter as aulas com a Prof. Pati, então nós vamos ter 30 minutos de aula online e nesses 30 minutos vocês vão apresentar a pesquisa da semana passada sobre os lugares de peregrinação no Brasil e no mundo conforme cada crença religiosa. Então cada um vai falar um pouquinho sobre o que escreveu. E aí, em seguida, vocês vão ter a oficina de esporte com a Prof. Jussara. E pelo cronograma da escola, é o dia da aula online da Prof. Jussara. Então, das 11 às 11h40, vocês vão ter uma chamada com a Prof. Tenham com vocês a raquete de papelão que vocês confeccionaram na quinta-feira com a Prof. Vive, para mostrar para ela. E aí, depois temos o almoço. A Prof. compartilha aqui a aula da Lene traduzida. E aí nós vamos para a aula da tarde. Na aula da tarde, então, quem compartilha com o nosso site é a Prof. Giovanni. E na aula de hoje, vocês têm atividade avaliativa devolutiva. Então, lá no kit de estudos domiciliares de inglês, vocês receberam uma folhinha que eu compartilho aqui com vocês, que é atividade devolutiva. Então, vocês têm que fazer hoje sobre as profissões. Vocês vão fazer na própria folhinha, guardar, que vocês vão entregar no final de junho, início de julho, quando nós fizermos a próxima entrega de kit, tá? E aí encerra a nossa aula. Lembrando que a aula da Prof. Giovanni é no quarto período, então antes da aula da Prof. Giovanni, vocês têm as aulas da Prof. Janete, que ela posta no portal e também pelo WhatsApp. Lembrando que eu estou sempre à disposição de vocês durante a aula e encontro vocês às 10 horas para a aula online. Beijo, boa aula, gente!